Olá, sejam bem-vindos de volta ao terceiro dia do Global Fact 8. Falando desses esforços para reduzir as informações falsas. Então, vamos discutir o mundo de informações, YouTube e verificação de fatos. Tenho aqui comigo o Jeremy Mendoza, Brandy Gurkey da Mozilla e David Tree. Olá, Ron. Olá. Há uma preocupação disseminada sobre a disseminação de informações não verificadas no YouTube. Muitos vídeos no YouTube têm informações que são falsas todos os dias. E na preparação para esse painel, eu pedi alguns exemplos de informações incorretas no YouTube e os resultados foram preocupantes. Além das informações incorretas, também há vídeos com verificação de fatos com informações de saúde incorretas sobre outras saúdes e câncer, muita informação política incorreta, alegações de que as eleições podem ter sido submetidas à fraude e informações que podem ser usadas para disseminar questões sobre religião. Nós estamos falando um pouco mais sobre a contextualização necessária. Como muitos de vocês devem saber, monitorar o YouTube é muito difícil. Você não pode... Você acha vídeos que têm diversas alegações, mesmo para organizações como com verificação automática de fatos, a transcrição de vídeos é extremamente cara, e se você está usando esse formato de revisões, fica muito difícil de fazer. Então, a pesquisa que eu conduzi o ano passado, há uma concordância quase universal de que se deve fazer mais. Fazer um programa pago de verificadores de fato e achar... Nós não temos insight suficiente sobre a natureza e o escopo das informações incorretas no YouTube e o que o YouTube já está fazendo para contra-atacar. A minha pesquisa também mostrou a sensação de que o YouTube está se escondendo atrás de empresas que estão fazendo mais e que estão fazendo o mínimo para usar como verificadores de fatos. Prometemos publicar em breve as pesquisas para que todos vejam. Como mencionado, o YouTube parece não fazer muito para trabalhar com os verificadores de fatos, comparado com o Facebook. Convidamos o YouTube para esse painel, mas ninguém aceitou participar. O YouTube publicou 2 declarações sobre informação incorreta, a nova política sobre vacinas, que foi de setembro deste ano, e uma atualização em como eles vão lidar com as informações incorretas, inclusive a remoção de informações. Não há nada sobre trabalhar com verificadores de fatos não partidários ou alguma forma de contextualizar isso. Mas vamos voltar um pouco atrás e falar sobre alguns dos principais desafios de verificar informações falsas ou incorretas no YouTube e como podemos trabalhar juntos para reduzir a disseminação de informações falsas na plataforma. Então, eu vou falar com Gemma, David e depois Brandy. O que vocês aprenderam sobre os principais desafios em enfrentar a disseminação das informações incorretas no YouTube? A desinformação. Phoebe, nós já fazemos verificação de fato há anos e há um exemplo que eu gostaria de mencionar que fizemos em 2018. É um vídeo, uma alegação bastante fantástica. Uma família de um ditador tem uma fortuna imensa, e esse foi um dos fatos mais bizarros de verificação de fatos há alguns anos, mas na época que fizemos isso, que fizemos essa verificação, já havia 1 milhão de visualizações no vídeo. Agora há 2 milhões de visualizações atualmente, eu verifiquei. Então, só para dizer que nada acontece, basicamente algo fantástico, algo totalmente ridículo ainda está lá. Isso pode parecer engraçado, mas o fato é que isso está sendo usado para fins políticos. Então, por exemplo, nesse momento estamos perto de uma eleição, há eleições que vão acontecer agora, em 2022, e um dos que está concorrendo à candidatura para presidente é o filho desse ditador, desse falecido ditador. E um dos principais problemas que ele está enfrentando é a riqueza inexplicável
que ele recebeu do pai. E isso está sendo usado, a história do ouro está sendo usada para explicar a riqueza familiar e esconder o fato de que houve casos que foram ajuizados contra eles. Há uma decisão bastante recente que decidiu que eles devem devolver o saque. E tudo isso está sendo escondido por essas alegações fantásticas de ouro e deles terem 1 milhão de toneladas de ouro. Então, esse é um exemplo muito claro de como algo assim, algo fantástico, pode ganhar tração. Obrigado, Dima. E acho que se você tem eleições que estão prestes a acontecer, isso deve ser particularmente difícil. David, gostaria de responder o que você aprendeu com os seus desafios contra a desinformação. Eu acho que o que é mais importante é que, da nossa observação, o YouTube é responsável, eu não sei, por quase metade de toda a desinformação que é disseminada na internet, pelo menos na Alemanha. E esse é um grande problema, porque as políticas que o YouTube adotou para combater essa influência massiva de desinformação não estão funcionando. Na Alemanha, eles usam as táticas de deletar canais, deletar conteúdo que não aprovam, mas as pessoas de fora parece que isso parece arbitrário. Isso faz as pessoas pensarem em censura. Se, por exemplo, se o Russia Today fosse deletado ou banido do YouTube. Mas, por outro lado, outros canais que transmitem as mesmas coisas, ou até pior, ainda estão online, ainda estão transmitindo. Acho que se nós seguirmos a trilha de deletar conteúdo, de simplesmente eliminarmos certas coisas, não vamos resolver os problemas de informações falsas, mas vamos criar muitas coisas novas erradas. Isso é exatamente o que eu vejo com as políticas do YouTube. Isso me dá muita dor de cabeça, preciso dizer. Nós não vemos uma forma de resolver os problemas, nós vemos os problemas piorando. Obrigado, David. Acho que, idealmente, nós vamos evitar uma situação em que parece que pessoas em outro país estão tomando decisões sobre o que podemos discutir ou não, e as plataformas precisam ser mais transparentes e abertas sobre seus processos de moderação. Brandy, você teve algumas pesquisas muito interessantes sobre certos vídeos. Sim, obrigado. A nossa pesquisa se concentrou no algoritmo do YouTube especificamente, e considerando as formas como o algoritmo do YouTube traz conteúdo para as pessoas que eles acham que é prejudicial, que não é bom. E ao curso da nossa pesquisa nós descobrimos que isso inclui informações falsas e desinformação. Então nós criamos uma extensão de navegador para obter, por crowdsourcing, exemplos de vídeos que o YouTube recomendou, que eles se arrependeram de assistir. E nós acabamos recrutando mais de 37 mil pessoas em 191 países para participar da nossa pesquisa. E as 3 principais coisas que nós observamos ao fazer isso, a primeira foi que a maior parte dos vídeos que as pessoas se arrependiam de assistir, na verdade, vieram de recomendações. 70% do total de vídeos que analisamos foram recomendados às pessoas pelo YouTube, o que sugere que o algoritmo é uma fonte de preocupação para a própria base de usuários do YouTube. A segunda coisa que nós observamos é que o YouTube recomenda, ou o algoritmo recomenda, vídeos que violam suas próprias políticas. Então, por exemplo, nós constatamos que havia vídeos recomendados para pessoas que depois foram removidos da plataforma porque violavam as políticas do YouTube de desinformação médica, por exemplo. É importante saber, na frente de transparência, que somente em 40% dos casos que nós analisamos, o YouTube realmente deu um motivo pelo qual um vídeo foi removido, que nos permitiu fazer essa avaliação de quais eram os motivos para a remoção do vídeo. Então, há uma rotulagem muito inconsistente da plataforma
em termos disso, que impede nossa habilidade de entender o papel do algoritmo na recomendação de vídeos que violam as diretrizes comunitárias. E a terceira coisa que nós observamos, que foi muito interessante e que reforça o que a Gemma falou, o mundo que não fala inglês, né, é o que é mais atingido por essas falhas do YouTube. A taxa de arrependimento, esses são os vídeos que as pessoas nos mandaram, nós chamamos de arrependimentos do YouTube. E a taxa de vídeos desse tipo foi 60% maior em países em que o inglês não é o principal idioma. Então há uma discrepância geográfica entre os esforços do YouTube de lidar com conteúdo negativo e prejudicial e garantir que recomendações desse tipo de conteúdo não ocorra. Acho que a última coisa que podemos dizer, mais uma vez, na questão de transparência, é que nós fizemos essa pesquisa e nós realmente acreditamos que o que nós constatamos foi só a ponta do iceberg. Alguns dos problemas que nós vemos no YouTube. Então, eu não acho que deve ser o caso que organizações independentes precisam criar extensões de navegador para estudar um algoritmo que tem um peso tão grande. O YouTube é o segundo site mais visitado do mundo e o seu algoritmo de recomendações conduz mais de 7 milhões de horas de tráfego no site todos os dias. Então, realmente, o nosso ponto de vista é que é necessário ter muito mais transparência na plataforma e no papel do algoritmo de recomendação em particular. Obrigado, Brandy. Eu tenho certeza que o que você está dizendo sobre as desigualdades globais vai ressonar com as pessoas assistindo aqui. E com a questão da transparência, um dos problemas que nós discutimos nesse grupo, com esses painéis, é que está no YouTube é como ser lançado no meio do oceano. Não há uma forma de se orientar sobre o que é falta de desinformação, o que é informação correta, e saber o que fazer em termos de verificação de fatos é muito difícil. Gemma, nós vimos com os anúncios recentes do YouTube que eles parecem estar tentando enquadrar o debate sobre a questão de remover ou não remover conteúdo. Mas nós sabemos que há a possibilidade de ser muito mais criativo do que isso. O que você acha que seria a melhor forma de injetar verificação de fatos nessa plataforma, que é tão difícil, mais difícil que no Facebook, onde já temos uma forma de fazer isso? A questão a lembrar em relação ao YouTube é que é um serviço de streaming. E as pessoas não leem no YouTube, as pessoas assistem. E quando elas terminam de assistir um vídeo, mais alguma coisa aparece na tela. Eu tenho certeza que o YouTube, por ser uma plataforma imensa, fez vários estudos de usabilidade em relação a como as pessoas usam o sistema, como as pessoas usam os serviços. Portanto, realmente é necessário ter mais pesquisas sobre como servir o conteúdo correto, o conteúdo correto, o conteúdo que passou por verificação de fatos, mas no momento não existe. Não há forma das pessoas entenderem algo que é apresentado pode ter informações incorretas. Não há rotulagem, não há nada que indique qualquer coisa nesse sentido. E quando você tenta buscar o que nós fizemos, por exemplo, quando estávamos fazendo verificação de fatos em vídeos, nós tentamos fazer isso porque supostamente há essas lacunas de conteúdo e nós queríamos lidar com isso. E o que está acontecendo é que nós tentamos fazer coisas que nós tentamos copiar, pelo menos, o estilo dos vídeos do YouTube, não em formato de tabloide. As pessoas tendem a usar Fricilete, bastante visual. Tentamos fazer isso, tentamos lidar com as palavras-chave, mas tem sido muito difícil. E melhorou um pouco no desempenho, entrou nas recomendações dos vídeos-alvo, mas não teve um grande impacto. O que ainda estamos vendo é isto. O conteúdo que nós fazemos verificação de fatos ainda tem mais visualizações. O conteúdo de verificação de fatos ainda tem menos visualizações do que o conteúdo que foi verificado. Então, isso é consistente.
Obrigado, Gemma. É fascinante. É uma plataforma bem diferente. Eu acho que, sim, não é o suficiente é, colocar a verificação de fato nos resultados de pesquisa. Precisamos pensar como colocar isso na frente das pessoas que estão consumindo as informações. Então, olhando um pouco mais distante, David, nós sabemos que a Comissão Europeia está dando suporte ao nosso trabalho. Que tipo de escopo você acha que há para inserir verificação de fatos em plataformas como o YouTube, usando as, as, as recomendações que estão ocorrendo no momento? Acho que é uma pergunta muito importante. A questão é que a União Europeia tem alguns processos legislativos em andamento. Um é na questão com relação à questão de como as plataformas como o YouTube devem ser reguladas. E acho que as políticas que o YouTube está, com as quais o YouTube está lidando, em termos de cancelar conteúdo ou deletar conteúdo, é uma forma de eles seguirem adiante em face dessa questão, ok? Nós podemos fazer algo, nós vamos cuidar disso. E eu acho que a União Europeia está esperando por nós, esperando a nossa palavra para entender o que nós pensamos sobre isso. Eu acho que é muito importante entregar conteúdo que traga contexto às informações incorretas no YouTube e deve estar no mesmo formato, deve ser em vídeo, deve ser algo que as pessoas vão ver, não ler. Ninguém lê no YouTube, é uma loucura fazer textos de verificação de fatos no YouTube. E acho que a União Europeia está ansiosa para tomar ação, para agir, que eles querem fazer algo para contra-atacar essas informações incorretas no YouTube. Muito obrigado, David. Brandy, gostaria de acrescentar algo? Sei que vocês trabalham com isso também. Sim, eu vou só destacar brevemente duas iniciativas dentro da Europa que eu acho que são essenciais nos concentrarmos. Acho que a primeira seria claramente a Lei de Serviços Digitais, e o que eu digo sobre essa lei DSA é que, embora não lide diretamente com informações incorretas, por assim dizer, é algo que está realmente concentrado em lidar com os fatores estruturais que permitem a disseminação de informações incorretas ou desinformação. Então, tem disposições em gestão de risco, auditoria, transparência, nos sistemas de recomendação e propagandas online, acesso de dados para pesquisadores e outras disposições que são muito importantes no escopo mais amplo de impedir a disseminação de informações incorretas e desinformação. E a segunda questão a discutir, em relação especificamente à verificação de fatos, seria o Código de Prática de Desinformação. Acho que a Comissão Europeia realmente espera que esse Código de Prática revisado inclua compromissos mais robustos de plataformas de se engajar com a comunidade de verificação de fatos, o que é excelente, isso é muito bom, e acho que é um papel importante da comunidade de verificação de fatos para contribuir com o desenvolvimento dessa cooperação, por exemplo, participando diretamente ou participando no marco de monitoramento. Temos algumas perguntas do público, mas eu gostaria de dizer adiante o que você está falando, de ter os verificadores de fatos mais envolvidos nessas discussões. Você concorda que nós podemos ter uma voz bem alta falando juntos numa questão, e a questão é como fazer isso, especialmente porque nós somos um setor bastante jovem, uma indústria bem jovem, e como alguém que está de fora da verificação de fatos, Brandy, talvez você possa pensar como, ter uma ideia de como podemos unir nossas vozes. Sem dúvida, eu acho que, particularmente no tópico de transparência, há muito espaço para cooperação. Eu acho que a comunidade de verificação de fatos tem tanta experiência prática em trabalhar com algumas dessas plataformas e lidar com elas diretamente e entender as informações que estão fornecendo a diferentes comunidades em todo o mundo. Então, acho que isso é uma área realmente interessante para nós pensarmos sobre mais cooperação,
porque eu acho que o YouTube muitas vezes é uma das plataformas de mídias sociais menos transparentes, mas eles não têm essa imagem, na verdade, em comparação com plataformas como o Facebook. Então eu acho que há muito que nós podemos fazer, nos unindo, para falar sobre a necessidade de maior transparência, trazendo alguns exemplos muito práticos de como isso ocorre, se engajando mais com a comunidade de verificação de fatos. Então, exemplos e depoimentos trazendo-os para a linha de frente. David, você está trabalhando há muito tempo nisso, Gemma, você também. Vocês podem falar sobre como podemos participar melhor dessa atividade ou de advocacy. O que eu acho que realmente deveríamos fazer é trabalhar juntos em legislação nos parlamentos, nos Estados Unidos e na União Europeia, para incentivá-los o máximo possível, com a maior força possível, porque todos os dias nós perdemos nação, nós perdemos território para as campanhas de desinformação, e os resultados são vistos em todo lugar. Atualmente na União Europeia, nós temos um, uh, um julgamento na Polônia, na Europa, e isso também é causado por informações incorretas. E se não fizermos nada sobre isso e não fizermos rapidamente, nós vamos ter consequências políticas importantes. As pessoas estão usando essas campanhas de desinformação para desestabilizar democracias. E, e é uma coisa comum que nós devemos fazer juntos, uma carta aberta, o que for, mas por outro lado, eu também vejo alguns problemas regionais. Pode ser diferente em um país como nas Filipinas ou em países como o Brasil, em que você encontra dificuldades completamente diferentes e pode haver outras políticas que funcionam melhor. Mas o que eu acho que realmente é o mais essencial nesse momento é unir esforços nos Estados Unidos e na União Europeia e avançar mais para outras regiões. É um excelente argumento. Talvez precisamos trabalhar melhor juntos regionalmente, usando uma voz mais global. Talvez isso seja útil. Gemma, o que você acha sobre isso? Eu acho que nem é uma questão de como, é uma questão de por quê. Por que deveríamos colaborar? Porque é realmente urgente. Não é algo que nós podemos esperar mais tempo. Nós devemos fazer isso agora. Já devíamos estar fazendo, já devia estar acontecendo. Já devíamos estar colaborando, unindo nossas vozes e dizendo com força, com maior volume, para que as pessoas nas plataformas ouçam, e também para que as autoridades também ouçam, porque há coisas acontecendo. Não é só uma questão de entretenimento, não é só uma questão de conteúdo, é uma questão de sociedades e democracias que estão sendo afetadas. Ok. Seguindo adiante para algumas perguntas do público. A primeira que eu faria seria para Gemma. É uma pergunta sobre o deslocamento de conteúdo. Acho que não é só devido ao YouTube, mas essa pergunta se refere ao YouTube. Se você acaba lidando com essas informações em uma plataforma de forma adequada, isso pode ser levado para outro lugar como o BitChute ou o Rumble no Canadá. E como podemos lidar com esse ecossistema de desinformações de vídeos? Ou devemos continuar a focar nossos esforços no YouTube, porque é uma plataforma tão popular em tantos países? Acho que a pergunta é do mainstream. O que é a plataforma mainstream? É considerar o que o mainstream está usando. Então, nesse momento, nas Filipinas, há alguns anos, o YouTube não era tão grande, não era uma preocupação tão importante quanto o Facebook, porque a principal rede social era o Facebook. Mas agora, no último trimestre do ano passado, o YouTube já é a principal plataforma de mídia social, porque as pessoas estão em casa e assistindo seus vídeos e fazendo streaming de vídeos nos celulares ou na TV. Então, sim, pode ser que essas pessoas possam buscar esses outros lugares, esses outros aplicativos, mas eles teriam acesso a um público mainstream nesses cantos da internet. Sempre haverá algum canto
para esse tipo de conteúdo, mas a questão agora é que está afetando nossos filhos. Meus filhos assistem ao YouTube. Eu tenho certeza que há muitos pais que estão preocupados com isso. E não dá nem para considerar só usar outra plataforma semelhante, derivativa. Que há muitas formas de evitar todos os filtros, então é necessário que algo seja feito. E talvez nós não conseguimos enfrentar toda a internet, mas pelo menos estamos protegendo o público mais amplo. Obrigado, Jean. Brandy, o que você acha dessa pergunta? Há o equilíbrio entre lidar com todo o ecossistema por uma colaboração de plataforma, como estamos fazendo, mas como falamos sobre os cartéis de conteúdo e como você não quer só ter um pequeno grupo de pessoas controlando o que é visto online. Sim, eu tenho duas coisas a pensar sobre isso. Acho que a primeira questão é que isso definitivamente está envolvido na questão de transparência de forma geral. É quando você vê a questão de pensar numa abordagem holística, de lidar com a desinformação, há um escopo para maior cooperação entre as plataformas e entre os prestadores de serviços, entre fornecimento de dados a pesquisadores que possam nos ajudar a lidar com no nível de ecossistema. E a segunda coisa que eu disse, uma das coisas que eu compartilhei, a nossa pesquisa constatou, é que como o algoritmo do YouTube em si estava amplificando e promovendo desinformação para as pessoas. Acho que isso é muito importante. É outra dinâmica, a dinâmica de como as coisas estão sendo compartilhadas, como as redes sociais existentes, grupos de WhatsApp ou grupos de Facebook. E há uma pergunta de como uma plataforma pode estar surgindo e trazendo à tona esse tipo de conteúdo para alguém que simplesmente está assistindo vídeos no autoplay ou de outra forma. E eu acho que a questão de você lidar com esses problemas é importante. Temos algum foco interessante que, pelo menos é o que a nossa pesquisa mostrou, é que essa é a realidade que nós observamos, mas isso requer uma solução diferente em relação à outra que eu mencionei. Ok, obrigado. Será que a gente tem alguma coisa a adicionar ou vamos para a próxima pergunta? Ok, a primeira pergunta é sobre as questões práticas da nossa atividade. As pessoas assistem vídeos e coisas desse tipo. O que o senhor imagina que possa ser uma possibilidade de lidar com vídeos na questão do fact-checking? Eu acho que nós já temos essa opção para colocar um contexto no conteúdo. E o contexto tem que ser usado porque podemos usar maneiras diferentes de fazer essa verificação da desinformação. E eu acho que é muito importante descobrir onde é que está essa desinformação especificamente. Quando, por exemplo, alguém coloca que o homem nunca chegou na Lua, a gente coloca então uma espécie de uma observação dizendo, sim, já houve pessoas pousando na Lua. Então, enfim, a, a gente não pode desprezar a realidade dos fatos. E então nós temos então esses overlays, como a gente chama, que são esses pequenos comentários. Sim, eu acho que é uma excelente maneira de trabalhar com fact-checking, com vídeos. A atração pede perdão, mas o som da palestrante em que estava falando agora está extremamente baixo, é quase impossível ouvi-la. O som dos três palestrantes, exceto pela moça de cabelo mais comprido, está muito baixo. Ah, nós, você não pode argumentar com os fatos, você pode argumentar com as opiniões, mas não com os fatos. Sim, temos uma outra pergunta da plateia. Ah,
Qual é a melhor maneira de rastrear as informações erradas no Facebook diariamente? Esse é um problema. Ah, o que acontece com serviços de streaming é que eles requerem mais recursos, algo como texto para fazer uma busca, por exemplo. E nós achamos que com o vídeo você tem que escutar, assistir o vídeo. Do contrário, você não tem como achar onde está a informação errada. Você é diferente de um texto que você olha. Então, o que acontece é que isso leva muito tempo. Os nossos pesquisadores, por exemplo, eles falam que é muito estressante você ficar assistindo uma coisa que basicamente são ideias malucas. Então, é uma coisa que meio que incomoda. E o problema com isso é que, sim, em alguns países, para as pessoas que falam, por exemplo, inglês, países que falam inglês, não é tanto um problema porque você tem serviços de transcrição, ou seja, você pode fazer o áudio virar texto, e sendo assim, todos os fact-checkers podem fazer a verificação de maneira mais fácil. E aí podem fazer a verificação das informações. Agora, muitos desses vídeos, por exemplo, podem estar em filipino. Então, nenhuma dessas línguas, incluindo a minha ou outras, não tem uma transcrição automatizada. O que isso significa é que a gente tem que de fato assistir e ouvir. E isso leva muito recurso, mas também ah, não há recursos às vezes. Às vezes a gente precisa de recursos para fazer e às vezes esses recursos nem existem, não é só uma questão de indisponibilidade. Então, ah, esses serviços têm que ser providos de alguma maneira. Eu acho que com certeza essa é uma questão importante. Nós tínhamos uma parceria com o Google durante um período onde houve um referendo e eles perguntaram um pouco sobre qual é o tráfego mais importante de informação para nós, quais as palavras-chave, coisas que ajudam a fisgar, por assim dizer, onde o problema está. Mas a gente sabe que isso não vai ah, resolver tudo, mas é um início. Eu queria falar no aspecto global da discussão. Eu acho que outras plataformas, além do YouTube, ah, então eu queria saber qual é a sua experiência em relação a essas palavras-chave, o tipo de linguagem usado em outras plataformas que não o YouTube. É, eu diria que, em tese, em, em tese, há algumas coisas que estão sendo testadas com Media Review e eu tenho as minhas dúvidas se isso é de fato eficiente. Eu não vi nada tão robusto ainda. E não é só o YouTube, são muitas plataformas, eles tendem a priorizar os seus mercados maiores. E países que têm mercados menos robustos em termos de propaganda acabam sendo um pouco esquecidos. Então, muitas coisas são contempladas depois do dano ter sido feito. Sim, com certeza, países em desenvolvimento têm esse problema. Você gostaria de falar alguma coisa? Sim, precisamente. Só adicionando um comentário. Neste país, I mean, você tem primeiro que pensar em países que usam a mídia, esse tipo de mídia.
E então a gente sabe que essas notícias acabam sendo espalhadas de maneira muito forte e as pessoas se tornam ainda mais vulneráveis. Sim, definitivamente. Deixa eu só acrescentar um pouquinho sobre o que tudo foi dito. Eu gostaria de reforçar dizendo o seguinte: nós usamos ah, uma das coisas que fazemos hoje em dia, uma das coisas principais que a gente usa, seria ressaltar o sucesso das políticas para diminuir a disseminação de informações incorretas. E o que acontece é que às vezes você tem políticas introduzidas e notamos um decréscimo de 70% deste problema. Temos também recomendações em relação ao conteúdo. Então, temos recomendações nos Estados Unidos. E, frequentemente, essa parte fica um pouco meio não tão clara. Isso, às vezes, é só um assunto de um painel. Então, você tem que fazer um pouquinho de pesquisa para entender o que de fato está acontecendo. Então, com certeza, é uma porcentagem muito pequena em relação à população global. Mas temos que pensar então, por exemplo, no YouTube, eles têm um alcance global. Então, acho que é muito importante comentarmos sobre isso. Na realidade, durante 2 anos, o que eles estavam dizendo, e não era muito claro, é que onde e se essas políticas seriam trocadas e se isso aconteceria em alguns outros lugares do mundo. E não foi até mais ou menos 2 meses atrás, onde eles disseram que eles estão fazendo isso de maneira global. E eu acho que é uma coisa muito interessante para começarmos a observar. Então, dizer assim, ok, então isso levou 2 anos e essas mudanças estão de fato funcionando? Qual é a equivalência em termos de estatística comparado a outras partes do mundo? E não existe transparência em relação a isso até esse momento. Vai ser interessante observar isso. Nós temos uma outra pergunta que vai ser para terminar a sessão. Estamos perguntando sobre o contexto de um modo geral, mas, por exemplo, vídeos em relação aos negacionistas da Covid. Como é que funciona, por exemplo, a verificação de fatos nesse contexto? Como é que isso funciona em relação a tempo? Outras pessoas estão dizendo aqui que leva tempo para produzir um bom vídeo. Então, como é que você lida com isso? Bem, neste momento não lidamos com isso, não fazemos isso. Isso leva muito tempo e muito esforço, mas eu acho que é aí que o overlay entra no jogo. Se conseguirmos fazer isso, conseguimos pegar as partes mais importantes em relação às falsas narrativas. E aí você pega aquelas que são mais ah, estressantes em relação, por exemplo, ao caso da Covid. Aí você pega essa informação que está errada e você coloca a informação certa. Então, é por isso que nós precisamos tão fortemente dessa possibilidade do overlay. Ok, então nós temos 3 minutos ainda. Eu gostaria que vocês dissessem o que vocês gostariam de ver diferente daqui a um ano em termos do assunto que estamos falando. Hum, Políticas claras e implementações globais dessas políticas. Não devemos esquecer nenhum país. E eu acho que precisamos dar, dar apoio às pessoas. Isso não pode ser uma coisa que é feita com base apenas numa amostragem de dados. Isso não é justo com algumas partes do mundo. Obrigado. Eu diria que mais transparência em relação ao que o YouTube considera como um conteúdo borderline, cumprimento das políticas no nível global em relação a como esses algoritmos que eles têm
tem um impacto nesse tipo de informação no contexto global. E, por fim, sendo ambiciosa, eu diria ferramentas para pesquisa independente e escrutínio também. David? Eu acho que em um ano a gente deveria lidar com esse tipo de vídeo, mas a pessoa que cria a mensagem errada deveria pagar pelo custo. Parece que temos várias ideias e diferentes entendimentos. E vocês sabem que a nossa comunidade está já fazendo isso, e eu acho que poderemos ver mais detalhes sobre isso depois. Se precisarem me contactar, vocês podem ficar à vontade, vocês sabem onde me encontrar. Então, eu gostaria de agradecer a todos os nossos panelistas. Muito obrigado a todos. Tchau, tchau. Então, daqui a uns 15 minutos, vamos falar das tendências globais para a comunidade do fact-checking. Muito obrigado.